professor Sandro Pinto. Nós estamos aqui para revisar a questão da gestão econômica. E eu espero que você esteja aí bastante atento e consiga efetivamente atender os objetivos aí, alcançar os objetivos propostos. E os objetivos de aprendizagem propostos aí estão na tela. Compreender os principais vetores econômicos e perceber a influência da economia sobre a gestão das organizações, que é o nosso tema em si. Tá? E aí eu fiz uma lista de tópicos para que a gente possa trabalhar, para que você possa entender melhor. São 8 tópicos. Então aqui, os tópicos estão aqui. Do mercantilismo ao neoliberalismo, o problema econômico básico, o que e para quem produzir, as curvas de possibilidade de produção e de consumo, o conceito de vantagem competitiva, os modelos de concorrência, os impactos de fatores econômicos sobre as empresas, os conceitos de PIB, Produto Interno Bruto, e de inflação, e, por fim, os tipos de desemprego. Listei porque entendi que esses são os conceitos econômicos centrais que agem, que atuam sobre as organizações. Então, vamos lá. Do mercantilismo ao neoliberalismo. Então, a gente vem de um sistema capitalista, né, que foi gestado, que foi iniciado lá na Europa e que chegou nesse momento que a gente chama de mercantilismo, tá? Quando o mundo estava se expandindo. E o que é que esse sistema prevê? Esse sistema prevê um processo de que o governo deve cuidar das necessidades básicas da sua população. E assim veio acontecendo até mais ou menos a década de 1980, no movimento capitaneado ali por Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, pela Dama de Ferro, né, primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma proposta ali, basicamente, do seguinte, de reduzir a cobrança de impostos e, ao mesmo tempo, reduzir a entrega de serviços à população. Ou seja, eu não preciso cobrar tantos impostos, eu posso cobrar menos impostos e oferecer menos serviços. Até porque esse conceito de que o dinheiro na mão do gestor público ele tem menos efeito, gera menos resultado do que na mão do privado, ele é mundial. Então, a partir daí veio esse conceito de neoliberalismo, ou seja, a gente deixa o mercado se cuidar sozinho, a gente recolhe menos impostos, as pessoas podem cuidar melhor de sua vida e a iniciativa privada vai tomar conta daquilo que interessar, obviamente, aquilo que gera lucro. Tá? Então, a gente sai do modelo do bem-estar econômico, o modelo do welfare state, e a gente parte para um novo modelo que é esse modelo neoliberal que a gente chama de Estado mínimo. Tá? Então, do mercantilismo ao neoliberalismo, é isso aí que você precisa entender, que é essa evolução e onde a gente está hoje. Tá? Hoje o mundo está basicamente um mundo neoliberal, certo? Praticando o Estado mínimo, onde o Estado evita entrar em certas áreas. Aí você pergunta, Sandro, e aquelas áreas que o primeiro setor, que é o governo, não atua, e que o segundo setor, que é o privado, também não atua? A partir daí emergiu o conceito de terceiro setor, né, que é a representação da sociedade civil organizada, através basicamente das ONGs no Brasil, ONGs e OCIPs. O problema econômico básico. O que produzir, para quem produzir? Então, esse é um conceito muito tradicional da economia que a gente precisa refletir, até porque ele tem um processo moderno que a gente precisa entender. A partir das ideias do toyotismo, metade do século passado, a gente começou a entender que a produção não deveria ser empurrada, a gente não precisa saber o que produzir, para quem produzir. A gente precisa saber exatamente o que o público quer consumir. E a gente passou a usar a produção puxada, volto a dizer, diferente, o contrário, da produção empurrada. Então, esse conceito continua orientando a economia, porque a gente precisa saber, efetivamente, o que é que a gente vai ofertar e quem será o nosso público-alvo, ou seja, para quem produzir. Mas, cada vez menos, a gente tem a demanda de tentar adivinhar como era no passado, porque hoje, a gente, trabalhando com a produção puxada, a gente consegue, efetivamente, uma previsão muito mais clara daquilo que a gente deve produzir. As curvas de possibilidade de produção e de consumo. E aí vem a pergunta clássica, né? O que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então é aquela história. Você acha que as pessoas consomem aquilo que já está produzido? Ou a produção é feita de acordo com o interesse de consumo das pessoas?
As duas coisas são verdadeiras. Tá? Então, óbvio que a produção tem que ser orientada para o que as pessoas querem consumir, claro, isso aí é óbvio, o marketing faz isso, de perceber essas demandas e orientar a produção. Agora, o que é importante a gente ter também? Que quando a indústria parte para produzir grandes quantidades, ainda que ela tenha que baixar a sua expectativa de lucro com esse produto, quando esses produtos inundam as cidades e efetivamente são suportados aí pela questão da comunicação, basicamente a propaganda, aí efetivamente o consumo vai se dar muito mais orientado a partir de uma forçação de barra, digamos assim, de uma indução por parte da indústria do que propriamente pelo consumo. Mas as duas vertentes aí, a gente precisa entender que são de fato reais. As duas ocorrem no dia a dia, nesse mundo que nós vivemos. Tanto a indústria empurra aquilo que ela acredita, desde que volta a dizer, suportado por comunicação, basicamente propaganda, quanto o consumo também orienta. Aquela história, né? Você produziu uma quantidade de X e aquilo foi consumido rapidamente, você vai multiplicar esse X. Você vai produzir 2x, 3x, 10x, 1000x para poder atender a demanda e não perder a oportunidade de ganhar, de oferir lucros, né? De ganhar dinheiro nesse processo. E aí chegamos a um conceito também bastante importante, que é o conceito da vantagem competitiva. Basicamente, um conceito desenvolvido, certo? Esse conceito moderno desenvolvido pelo professor Michael Porter, ainda que ele tenha uma base muito clara no conceito tradicional do economista clássico Davi Ricardo, que chamava de diferencial competitivo, certo? Mas vamos entender. O que é uma vantagem competitiva? Uma vantagem competitiva é algo que diferencia a sua organização, que faz com que os seus clientes prefiram comprar na sua organização do que comprar na mão do concorrente. Então, essa é a vantagem competitiva, certo? Agora, vocês estão vendo que tem 4 figuras aí, certo? Uma superior e 3 abaixo. Essas 3 figuras abaixo, elas representam as 3 possibilidades de estratégia genérica que o próprio Michael Porter indica. A partir do momento que uma empresa identifica a sua vantagem competitiva, segundo Porter, ela tem 3 caminhos. Tem outros autores que abrem essas possibilidades, certo? Mas segundo Porter, que é o que eu vou me centrar aqui, você tem 3 caminhos, certo? Se você descobriu que a sua vantagem competitiva está em conseguir ofertar o preço mais baixo daquele mercado especificamente, então você terá uma estratégia focada exatamente nessa área. Uma estratégia diferenciada em custo, desculpe. Uma estratégia focada em custos, tá certo? Em liderança em custos para poder ser o mais baixo. Aquele que traz o diferencial, que está representado aí pelo diamante, é aquele que busca ser o melhor. Ele quer ser o melhor do seu mercado. E perceba que no mesmo mercado existem vários melhores. Tem o que tem a melhor interface, tem o que é mais durável, tem o que é mais bonito, tem um monte de melhores que você pode ter no mesmo mercado. Então, quando a empresa percebe que ela pode ser a melhor sob algum aspecto que seja importante para o consumidor, é essa a estratégia que ela vai adotar, a estratégia da diferenciação. E já a terceira opção, que está representada aí pela lupa, é a estratégia do enfoque. Aquela estratégia de trabalhar para mercados específicos, que não são mercados de massa, certo? Então você vai trabalhar, você vai perceber, por exemplo, que os seus clientes têm interesse em um determinado produto que pouca gente tem interesse, mas vale a pena, gera lucro você atender esse mercado. É o mercado de nichos, certo? Então, se você atende um nicho, certo, você estará trabalhando com a estratégia do enfoque, segundo Michael Porter. Então, você reconhece a sua vantagem competitiva, esse é o primeiro passo, que isso fique bem claro, certo? E aí, a partir daí, você vai derivar para uma das 3 estratégias genéricas: a liderança em custos, a diferenciação ou o enfoque, tá? E aí chegamos no modelo de concorrência. Existem outros, eu trago apenas 3 aqui. O monopsônio eu suprimi, o oligopsônio eu suprimi, porque eles não são factíveis. Os 3 efetivamente factíveis que a gente precisa entender para entender essa economia que nós vivemos são esses 3 aí representados. E o que esses 3 modelos dizem, Sandro? Esses 3 modelos dizem para mim que existe o monopólio, o oligopólio e a concorrência perfeita. O que caracteriza o monopólio? Caracteriza o fato de você só ter um fornecedor para atender uma gama enorme de consumidores. Então, eu tenho aí, nesse caso, um monopólio.
Já no caso do oligopólio, que é o que está aí ao lado, certo? Eu tenho alguns fornecedores, né? Os livros de economia dizem aí entre 2 e 6, entre 2 e 5 fornecedores, para caracterizar um oligopólio, ou seja, você tem poucas empresas atendendo esse mercado. No caso do monopólio, você só tem um, ele manda. Se for um produto de necessidade, um serviço de necessidade, ele vai estabelecer o preço dele e o mercado não vai ter alternativa, vai ter que pagar. No oligopólio, isso é um pouquinho mais difícil, porque são alguns. No entanto, como são poucos, eles conseguem se juntar. E aí ocorre a criação de cartéis. Né? Digamos que um oligopólio se junte para determinar o preço de um determinado produto que seja importante para a sociedade. Isso vai ser formação de cartel. Aí você vai me dizer, poxa, Sandro, mas isso aí é legal. Mas caracterizar isso, conseguir comprovar isso, é uma tarefa bastante complexa. Certo? Então, é por isso que os monopólios são muito ruins para a sociedade como um todo, para a saúde da economia. Os oligopólios um pouco menos, mas também são nefastos, certo? Já a concorrência perfeita é o mercado que todos desejamos. Você tem muitos fornecedores, né, para atender muitos clientes. Então, esses fornecedores não vão conseguir, como no caso do oligopólio, se juntar de alguma forma para quê? Para que eles consigam estabelecer um preço, para conseguir estabelecer determinadas situações dentro do mercado. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão concorrer de fato. Eles vão brigar entre si para que consigam conquistar o cliente. E quem ganha com essa briga, desde que ela seja uma briga saudável, que ela não seja uma briga predatória, quem ganha de fato é o consumidor. Ah, e por que, que o consumidor não ganha se a briga for predatória? Se for predatório, o que vai acontecer é que você vai quebrar algumas empresas. Isso não é bom para a economia. Certo? Aí termina que no final da escala o consumidor também sai perdendo. Então, o ideal é uma briga saudável, onde todos possam disputar esse mercado e cada um vai oferecer as suas condições, como fazendo uma ponte com o que a gente falou antes. Um vai ser o melhor nisso, outro vai ser o melhor daquilo, outro vai tentar ser o mais barato, mas tem outro que luta para ser o mais barato também, e aí vai brigando por preço, vai brigando por entrega, por qualidade, certo? E além do que ainda tem a outra, né? Ainda tem aqueles específicos que não vão atender a massa, mas que vão atender alguns desses clientes, tá certo? Então, esses são os três modelos de concorrência que eu trago porque são efetivamente importantes. Os outros, o monopsônio, o oligopsônio, eles são aqueles modelos que invertem, né? Quando você tem um consumidor ou quando você tem ou poucos consumidores, certo? E muitos fornecedores, e que não se aplica na nossa sociedade porque seria muito mais, eles são muito mais focados no mercado empresarial, seria muito mais ligado ao B2B do que ao mercado de consumo, que é o que a gente está falando. Vamos falar agora sobre os fatores econômicos que impactam as organizações empresariais. E são diversos. Eu representei três aqui apenas para a gente ter uma ideia disso. Em primeiro lugar, a questão da variação cambial do dólar com relação à nossa moeda, obviamente. Então, quando o dólar cresce, né, o valor do dólar sobe, isso ajuda que empresas ajuda. Lembre que quando o valor do dólar sobe, o valor do real está caindo. Então, vai ajudar quem? Vai ajudar as empresas exportadoras. Por quê? Porque a nossa mercadoria, o produto brasileiro que está sendo vendido para fora do Brasil, ele vai ficar mais barato. O dólar que vem de fora consegue comprar o produto brasileiro mais barato, porque a nossa moeda foi desvalorizada. E o inverso também é verdadeiro nesse aspecto, mas no caso para as empresas que importam. Então, para aquelas que importam, quanto mais o dólar cai, melhor. Por quê? Porque elas conseguem, vai haver, se o dólar cai, o real vai estar sendo valorizado, e aí ela vai conseguir comprar mais e gastar menos reais para comprar as mesmas quantidades de produto. Então, essa variação cambial impacta dos dois lados. Ajuda alguns, atrapalha outros. Tá certo? No caso aí do turismo, que vai ser facilitado quando o dólar cai, não é uma questão empresarial que esteja sob a nossa ótica hoje. Tá? Já no caso aqui, eu botei o tanque aí para representar as guerras. A gente sabe que a gente vive algumas situações no mundo, mas, por exemplo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o que, que aconteceu diretamente na nossa vida? O preço do trigo subiu, porque Rússia, Argentina e Estados Unidos são os países que mais vendem trigo para o Brasil.
Então, obviamente, quando você entra em estado de guerra, você para as exportações, até porque é um alimento muito básico. Então, o que é que aconteceu? O preço do trigo subiu e, consequentemente, sobe o preço dos produtos internos. Às vezes você nem percebe, porque hoje tem uma prática muito comum, que é de reduzir as embalagens. E vamos para um produto clássico brasileiro, né, que é o biscoito creme cracker, que a gente usa largamente, né, que tinha uma embalagem de 400 gramas e hoje a embalagem é de 350 gramas, na tentativa de não impactar tanto no preço e o cliente mal perceber aquilo quando está lá na gôndola do supermercado. Mas as guerras, os conflitos como um todo, eles podem até não impactar, mas de forma geral eles impactam sim as economias internas dos países envolvidos, não envolvidos diretamente no conflito, mas o Brasil, por exemplo, esteve envolvido nesse conflito aí da Rússia invadindo a Ucrânia, pelo fato de ser um consumidor. Ainda teve a questão dos fertilizantes também que a gente importa de lá, mas vamos ficar com o exemplo do trigo, que ele é mais claro e ele deixa a gente aí sem outras dúvidas. E a questão legal, seja através da justiça, como está aí representado pelo martelo, ou através da questão da criação de leis aí, através de nossos vereadores, deputados, senadores, certo? O que é que acontece? Então, digamos que um governo resolva aumentar uma carga de impostos. Então, isso vai fazer com que impacte economicamente sobre as empresas, porque elas terão maior custo. Então, digamos que um governo pegue e determine que, a partir de agora, ele vai mexer lá nos códigos, no código do consumidor, e que as trocas passem a ser obrigatórias, certo? Porque hoje elas têm uma condição para que elas sejam obrigatórias, certo? Mas imagine que isso vai ser indistinto. Obviamente, vai aumentar o custo das empresas. As empresas terão que arcar com determinadas coisas que não arcavam antes. Então, isso vai fazer com que o seu custo suba. Então, são fatores que não estão sob o poder de decisão da empresa, tanto a variação cambial, quanto a ocorrência de conflitos armados pelo mundo, como a questão das determinações, sejam elas judiciárias ou através do executivo que aprova, ou do executivo, não, através do legislativo que aprova as leis. Então, isso tudo pode influenciar, são fatores econômicos que influenciam a vida das empresas, tá certo? O conceito de PIB e de inflação. Tá? Então, PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de tudo que é produzido no país. Né? E que tem que ser feito com muito cuidado, né? Porque senão o que ocorre é que você conta duas vezes, do mesmo jeito que pode haver uma bitributação, como no caso dos impostos, certo? Você também pode estar contando duas vezes aquilo que é produzido, porque uma empresa vai lá, extrai matéria-prima que vende para outra, que faz o beneficiamento, que vende para outra, que fabrica, que vende para outra, que é distribuidora, certo? E vende para uma outra que é a varejista final para que vai entrar em contato com o consumidor final. Então você tem que ter um cuidado para poder fazer essa conta. E é isso que faz o comparativo do tamanho das economias. Né? É você comparando os PIBs dos países que você vai saber, por exemplo, que hoje o Brasil está aí disputando o oitavo lugar entre as economias do mundo, junto com a Itália. O Canadá está um pouquinho atrás, mas é possível que reaja. Que, por exemplo, a Alemanha está em vias de ultrapassar o Japão aí, né, como terceira maior economia do mundo. Infelizmente, a economia japonesa está estagnada há algum tempo. Isso fatalmente vai acontecer. A Índia também vem atrás, que já está em quinto, já passou a China, ou passou a França, que era o quinto posto tradicional, certo? Então, esses movimentos você compara como? Através da avaliação do produto interno bruto de cada nação. Inflação. O que é inflação? É o crescimento dos preços. E os teóricos da economia explicam para a gente que não tem inflação, ou seja, trabalhar com deflação ou com estagnação de preços não é saudável. Então, a inflação é saudável desde que ela esteja controlada, é que nem o remédio que a gente toma. Né? Se você vai no médico, o médico te diz, olha, toma um desse aqui, um a cada 24 horas, você pega e toma a cartela toda, provavelmente você vai ter problema muito sério. Porque aquilo vai te ajudar, mas vai te ajudar na dose correta. É como a inflação. A inflação é assim. Tanto que a maior economia do mundo, que é a economia norte-americana, estadunidense, o governo paga lá nos seus títulos, né, para o objetivo de dar uma inflação ali de pouquinho mais de 6% ao ano, ou seja, dali quase 0,5% ao mês é o que ele paga nos títulos dele para poder chegar nessa inflação que ele considera saudável. Tá? Então, a inflação é essa subida dos preços. Lembrando que nós vivemos num país que já teve inflação
e aí na faixa de 80% ao mês, o que é extremamente prejudicial, tá certo? Isso não está tão distante, não. Eu, adulto, ainda vi isso acontecer, tá certo? E, por fim, a questão do desemprego, né? Então, existem 4 modelos de desemprego. Existem outras classificações, mas eu considero essas 4 classificações básicas aí do que é o modelo do desemprego. Então, a gente tem um desemprego chamado conjuntural, certo? Esse desemprego conjuntural, ele é afetado, o desemprego cresce a partir do momento em que a conjuntura social, em que a conjuntura econômica gera esse desemprego, certo? Então, as crises econômicas estão exatamente aí, né? É aí que atuam as crises econômicas. Então, eu acabei de falar aqui da questão do problema do crescimento de preços por conta de conflitos externos. Se isso tomar uma dimensão muito grande, né, isso vai ser considerado gerar desemprego, isso será um desemprego conjuntural. O desemprego estrutural, ele vive basicamente a partir da reestruturação das organizações. Então, a substituição do homem pelas máquinas está fazendo o quê? Está gerando algum nível de desemprego. Esse, por exemplo, é uma forma de desemprego estrutural, porque a sociedade está se reestruturando e está cada vez menos, perdão, usando a mão de obra. Por quê? Porque está substituído por máquinas. Então, desemprego estrutural. O desemprego friccional é aquele que é impossível zerar. Todos os outros desempregos, em algum momento, é possível zerar. O friccional jamais. Por quê? Ele sempre existirá, porque o friccional representa aquele desemprego de curtíssimo prazo de pessoas que estão no mercado, que têm oportunidades. Então, a gente está no mercado que tem muitas oportunidades. Eu não estou satisfeito aqui na empresa. Eu tenho muito mais tranquilidade, muito mais coragem para ir lá e pedir minha demissão. Eu sei que daqui a 2, 3 meses no máximo eu já estou trabalhando em outra. Então, esse é um desemprego friccional. Sempre vai existir gente que está nesse processo, certo? Então, ele não afeta negativamente a sociedade. Os outros afetam. Esse não afeta negativamente a sociedade. Esse é natural. E volto a dizer, por melhor que seja a economia de um país, jamais poderá zerar o desemprego friccional. E o sazonal? O sazonal ele vem exatamente das sazonalidades, obviamente, né? E vem das mudanças que acontecem de acordo com determinados períodos. Então, você vai para a cidade que tem época da colheita de determinado produto agrícola. Então, naquele momento, todo mundo consegue se empregar. Por quê? Todo mundo, praticamente todo mundo, né? Por quê? Porque tem muitas oportunidades. Não precisa ir tão longe, não. Você vai aqui nas praias, aqui, né, litoral norte da Bahia, você vai chegar aqui e você vai chegar numa praia com Praia do Forte, por exemplo. No verão você vai ter muito mais emprego. Tem gente que vai para lá para poder pegar esses empregos, mas quando o verão passa, esses empregos começam a diminuir e no inverno eles são muito menos numerosos. Então, gente que sai de lá, gente que fica lá, certo? Porque já vive lá, mas fica desempregado. Esse é o chamado desemprego sazonal. E são esses 4 modelos aí de desemprego que formam esse todo aí do desemprego contemporâneo, aí, como ele ocorre. Lembrando que o único que não pode ser zerado é o friccional. Bom, e aí eu trago um exercício aqui para a gente tentar responder. Vamos raciocinar em cima daquilo que nós já falamos. Então, a empresa XPTO é uma empresa de serviços que faz uso intenso de mão de obra e também de insumos importados no mercado, adota o preço como a sua vantagem competitiva. Estão lembrados lá da vantagem competitiva de Porter? Ou seja, ela busca a liderança em custos, certo? Para poder ser líder em preço também, que você não pode fazer uma coisa sem a outra. Então, eu quero que você identifique qual é a única variação econômica que ajuda essa empresa, a XPTO. Então, vamos pensar aqui. O valor do dólar tem crescido sistematicamente. Isso é bom para a empresa? Bom, se ela faz uso de insumos importados, cada vez que o valor do dólar cresce, e tem crescido sistematicamente na assertiva aí, significa que o produto que ela compra está ficando mais caro. Isso é ruim. B, o governo municipal aumenta o imposto sobre serviços. É uma empresa de serviços. E o serviço é recolhido no Brasil, de acordo com a nossa legislação, pelos municípios. Então, efetivamente é ruim, porque ela vai ter mais custo para pagar os impostos. A inflação mantém-se alta durante o semestre. Isso vai ajudar essa empresa? Não, absolutamente não vai ajudar essa empresa. A inflação alta não vai ajudar essa organização. Ela é uma organização de serviços, certo? E que não vai ser ajudada pelo fato da inflação se manter alta.
O governo federal liberou grande orçamento para o FIES. Poxa, isso pode ser interessante para a empresa de serviços que faz uso intenso de mão de obra. Olha lá. Se ela faz uso intenso de mão de obra e o governo liberou FIES, significa o quê? Que nós teremos pessoas mais preparadas, mais pessoas acessarão o ensino superior, porque o objetivo do FIES é o financiamento do ensino superior. Então, sim, a letra D é uma opção que ajuda a empresa XPTO. E vamos verificar o E. Então, o índice geral de desemprego caiu nos últimos meses. Por que isso não ajuda a empresa? Você já disse que a D que é correta. Por que essa aqui está errada? Isso, cair o índice geral de desemprego é bom para as pessoas. É bom para as pessoas, mas não é bom para a empresa que faz uso intenso de mão de obra. Por quê? Porque a tendência é que a mão de obra vai ficando mais escassa, a mão de obra disponível no mercado, e vai crescendo o valor que você vai ter que pagar para contratar as pessoas. Então, para a empresa que faz uso intenso de mão de obra, o ideal é que o desemprego seja alto. Por quê? Porque efetivamente vai ficar mais barato contratar pessoas. Tá? Então, as opções A, B, C e E, elas não ajudam a empresa absolutamente. Já a opção D, está aqui. O governo federal liberou grande orçamento para o FIES. Essa sim vai ajudar qualquer empresa que faça uso intensivo de mão de obra. Tá? Eu espero que você tenha acertado aí a questão, eu espero que você tenha absorvido e tenha atingido aí os nossos objetivos de aprendizagem. Tá? Agradeço aí a sua atenção e me coloco sempre à disposição. Obrigado.